Sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Está no ar, Abra Sua Bíblia, um programa dedicado ao estudo da Bíblia versículo por versículo, para ajudar a você a conhecer melhor o melhor dos livros. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus. É isso mesmo, muito bom dia, né? Bom dia para meus amados irmãos, amigos, ouvintes e telespectadores, você que acompanha aí a Rádio Escola da Bíblia, né, todos os dias, muito bom dia. Agora você está ouvindo a Rádio Semear, né? A Rádio Semear, diretamente aqui da cidade de Maringá para todo mundo através da internet, né? E a gente já começa o programa, né, com o irmão ligado com a gente aqui, o irmão João Dark, né, lá de BH, esse parceiro aí na disseminação da palavra de Deus, né? Um semeador, um verdadeiro semeador da palavra de Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus, né? Obrigado, irmão, pelas palavras, que Deus esteja abençoando, que nós possamos ser canais de bênção, que nós possamos ser canais de bênção, onde quer que a gente vá, né? Que a gente possa estar difundindo essa palavra, né? Ajudando a cada dia tornar, né? Fazer essa palavra alcançar, né? Ajudar para que essa palavra possa alcançar mais e mais corações, que mais e mais pessoas possam se tornar conhecedoras, né? Conhecedoras do Evangelho de Jesus, e que nós possamos ser essas ferramentas, né? Que Deus usa para levar a sua palavra para outros e para outros lugares, né? Bom dia para você que acompanha a programação pelo nosso site também. Olha, você que está ligadinho com a gente pelo aplicativo e gostaria também de acompanhar pelo site, o site da rádio está transmitindo ao vivo também a live, tá? E mais, né? O nosso aplicativo da rádio também está transmitindo a câmera do estúdio, tá bom? Então, de repente você tá aí, eu não estou conseguindo ver aqui, eu estou com dificuldade ou coisa parecida. Às vezes tem pessoas que até preferem, né? Tem pessoas que até preferem não entrar em Facebook, não entrar nesses canais aí. Então tem a oportunidade aqui com a gente também de estar acompanhando o programa direto no nosso site, ou então no aplicativo da rádio, né? No aplicativo que você tem aí no seu celular, né? Então você acompanha toda a programação. Quem está ligadinha conosco também lá de Sergipe, da cidade de Propriá, é a nossa amada Anete, né? Maria Anete. Bom dia, Valdizan, bom dia a todos os ouvintes. Já estou aqui escutando o Senhor. Jesus Cristo abençoe grandemente o Senhor e sua família. Amém, Anete. Que Deus nos conduza nessa manhã, de forma que nós estejamos contribuindo, né? Para o glorificar do nome dele, que o nosso testemunho, né, diariamente sirva, né? Sirva nesse propósito, né? Sirva nesse propósito. Às vezes é meio complicadinho, né, as coisas, né? Um pouquinho difícil, mas nada é impossível para aqueles que acreditam no Deus dos impossíveis, né?
O nosso Deus é um Deus que está sobre todas as coisas, né? Ele que é capaz de solucionar todo e qualquer problema. Portanto, se você está com alguma luta, alguma dificuldade, algum probleminha aí na sua vida, está achando que não tem solução, uma coisa que a gente precisa fazer quando a gente está se achando com muito problema é olhar para o lado. Olhar para o lado. Olhar para o lado, irmão, para quê? Para a gente poder ver o problema do outro. Às vezes a gente se concentra tanto no nosso problema que esquece de olhar para o lado e ver que os outros também têm problema. O apóstolo Pedro, ele faz isso com a igreja. A igreja está passando por dificuldades, muitas lutas dentro do império. E o apóstolo Pedro, ele escreve uma carta e diz assim: olha, lembre que os irmãos de vocês também estão passando por coisas difíceis no mundo inteiro. Então, para não ter aquela questão daquele sentimento egoísta, né? O meu problema é o maior problema, ninguém tem um problema maior do que o meu, ou coisa parecida. Então, essa reflexão de pensarmos no problema do outro nos dá força para enfrentar o nosso problema também. Mas quero dizer que tudo isso ele é algo que procede de Deus, né? Então a gente tem esse apoio da irmandade, do próximo, tudo, mas quem executa toda essa obra, né, na nossa vida e na vida de outras pessoas, é Deus, né? Então, vamos pensar que você tem um problema. Eu tô com um problema na minha família, porque meus filhos não estão me obedecendo, ou porque meus filhos não estão na igreja. E aí, eu vou contar uma historinha para você que eu vi ontem, né? Eu não me contaram, não, eu vi a história, né? Uma senhora, uns 40 anos, talvez, ou menos, pediu o carro para mãe dela. E eu pensando que, eu vou buscar a mãe dela em algum lugar, né? E eu fui. E quando eu cheguei lá, estava a filha, o genro e a nora. Então, a mãe era a nora, né? Então, a mãe foi conduzida até o carro, embarcou. E eu vi que ela não estava tão bem, né? O local tinha um casal, né? Esse casal tinha uma caminhonete Ram, daquelas grandes, ali do lado. E aí ela entrou no carro e eu manobrei o carro, saímos. E ela começou a dizer assim: eu fui, excomungada pela minha filha. Essa foi a palavra dela, foi excomungada pela minha filha. O que acontece? Essa senhora, muito apegada com o neto dela, e queria ajudar, né? Estava ali para isso. E o menino tem 4 anos de idade. E ela então, pelo menino ser uma pessoa subdesenvolvida, que ainda não caminha e tudo mais, ela observou que a irmã do genro tratava o menino como um bebezão, né? O tempo todo no colo, não dava liberdade para o menino, e ela começou a criticar isso, né? Que deveriam dar espaço para o menino brincar, né? Ir pro chão e tudo mais. E isso deve ter trazido desgaste entre ela e a irmã do genro, né? Certo que eles explodiram, né, para cima dela, né? E disseram que não queria ela mais lá. Pararam o carro no meio da rua, o carro estava no meio da rua, fizeram ela descer do carro, chamaram o Uber, no caso fui eu, para levar ela para casa, que eles não querem ver ela mais nem pintada. E uma palavra que ela falou, que o genro dela falou para ela, que ela era tão ruim que não servia nem para morrer. Agora, meus irmãos, a gente vê essas coisas, né? E aí você se coloca,
por mais que seja, ninguém sabe o contexto exatamente, a gente não conhece a pessoa, mas se coloca no lugar de uma mãe que se vê numa situação dessa na presença da filha, né? Uma situação provocada pela filha, aquela filha que ela carregou 9 meses na barriga e que ralou para criar, para educar e para fazer dela alguém, né? Vamos dizer assim. Uma mãe ouvindo uma coisa dessa da filha. Você acha que esse é um problema grande? Talvez para você não seja, mas para aquela senhora era um grande problema. E eu, pensando não como mãe, mas como pai, olhando para aquela senhora, eu consegui empatizar a situação dela e sentir, né, e perceber que aquela senhora estava passando por um grande sofrimento, uma grande aflição. Isso é muito difícil para os pais, mas principalmente para as mães, né? Que situação difícil, né? Então, mas eu chamei ela para, olha, é certo que a sua filha não quer nada com a senhora, a senhora não tem outra fonte de... Por acaso a senhora conhece Jesus? Ela disse, conheço. Então a senhora tem tudo que a senhora precisa. Faça o seguinte, se envolva com a igreja, com a comunidade que a senhora faz parte. Tire tempo para ler a Bíblia, né? Firme seu relacionamento com Jesus. Ore pela sua filha. E espera, deixa eu ver o que Deus vai fazer com isso. Quem sabe uma hora ela reconhece, né, a necessidade que ela tem da senhora. E aí passa a considerar de forma diferente, né, essa situação toda. Então... tem coisa, meus irmãos, que a gente fecha muito o macro da situação e a gente não consegue ver nada, né? Não consegue, né? E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, para você que me escuta, que realmente nós temos muitos problemas e os nossos problemas, muitas vezes, eles parecem mesmo maior do que tudo, né? Às vezes, nossos problemas... eles até se parecem maior do que Deus. Até se parece maior do que Deus. Então, o que é que nós podemos fazer? Eu, particularmente, convido você... eu convido você para olhar um pouquinho para Jesus mesmo. É a única solução que a gente tem. Não adianta a gente ir por outro caminho, tentar atalhos. Não vai resolver. Vai para Jesus. Às vezes, ir para Jesus... é a gente reconhecer o nosso defeito, o nosso problema, o nosso erro e nos arrepender e mudar de atitude. Às vezes é ir para Jesus para ficar ali pertinho dele, né? Receber dele o abraço, o apoio, o colo e de repente chorar na presença dele, chorar ali com ele, sabe? Talvez o momento seja para isso. Mas independente do que seja, o importante é a gente estar com ele. Então, não deixe, irmão, não deixe, minha irmã, que nada, nem ninguém tire de você essa alegria, esse prazer, essa satisfação e principalmente essa felicidade, né? Não vale a pena. Nossos filhos são nossos filhos e nos causam muitas dores. Mas se necessário for, que a gente possa sofrer essa dor. Porque talvez essa dor seja a dor que a gente precisa sofrer para que eles possam crescer. Para que eles possam ser até libertos, né? Porque nós como pais, muitas vezes nós somos muito protetores, né? E aí que não queremos que os nossos filhos passem por problema. Nós queremos resolver tudo para eles, né? E esse é o normal, né? Normal. Mas pensa na situação que você está enfrentando hoje. Pode ser uma situação de falta de trabalho, de emprego. Pode ser uma questão de doença. Pode ser um problema de relacionamento familiar. Isso é tão ruim. Pode ser um problema na sua congregação também, com algum irmão. Olha, independente do que seja, coloca na mão do Senhor. Nós estamos a serviço de um Deus que é maior do que qualquer um dos nossos
problemas. Amém? Glória a Deus. Bom dia, irmão João Dark, irmã Lídia e também para a irmã Cida. Um bom dia para vocês, que Deus continue nos dando força e nos dando coragem, né? Eu acho que coragem é algo que a gente precisa muito mesmo, né? Acho a coisa mais importante para a nossa caminhada com Cristo é coragem. Coragem para tomar a decisão para seguir Jesus. Coragem, às vezes, para se levantar contra aqueles que se opõem à nossa fé. Coragem para pregar o evangelho. Coragem para todo dia mostrar a cara aqui na rádio, aqui na internet, e falar da palavra de Deus, mesmo tendo um monte, né? Uma nuvem não, é uma tempestade de gente criticando, né? Reprovando, né? Nas oportunidades que tem, não minimiza, né? Então, eu não quero me vangloriar das minhas desventuras, mas quero me vangloriar na graça de Deus, né? Que me deu esse privilégio, né? Que posso provocar nas pessoas vários sentimentos, né? Você que me ouve, você tem a oportunidade de sentir prazer ouvindo o que eu estou falando, ou então de sentir desgosto pelo que eu estou falando. Você tem a oportunidade, inclusive, de me amar pelo que eu estou fazendo, pelo que eu estou falando, ou me odiar pelo mesmo motivo. Essa é a escolha, e são sentimentos que brotam naturalmente, né? Então a gente está fazendo um serviço, a gente está prestando, né, aqui um serviço ao Senhor, e aqui a gente termina recebendo todos esses feedbacks. Diga-se, nas nossas redes sociais, você consegue, se você olhar nossas redes sociais, de vez em quando você vê um ou outro, né, que quer nos... como é que é aquela expressão, né? Eu acho que não é lacrar, mas querem nos esculachar. Esculachar. Esses dias eu tenho ouvido. Mas bom, isso não é a parte. A parte é a gente pensar que Deus está nos dando a vitória a cada dia. E hoje nós vamos, inclusive... Deixa eu dar um spoiler aqui, mas para aí, deixa eu colocar um canto que eu volto já para dar esse spoiler. Deixa eu mandar um bom dia aqui para Tina, a Cristina, né? Cristina lá em... É Recife, Cristina? Eu acho que é Recife. A Cristina que foi minha aluna no DBF, na Escola da Bíblia, lá em Recife, né? Olha, pensa numa pessoa inteligente, né? Também para o nosso amado Augusto, né? Eu não sei se o Augusto está em Londrina ou em Campo Grande, né? Eu sei que um dos dois está em Campo Grande. Então um abraço para vocês, né, que acompanham aí do outro lado da telinha. Para os meus amados que estão aqui também rapaz, acompanhando pelo nosso aplicativo, bom dia para todos vocês. Para quem está no nosso YouTube, para você que está acompanhando pelo YouTube, meu irmão, minha irmã, eu quero pedir para vocês para dar o like na transmissão. Quanto mais like, mais o YouTube vai entender, estender ou aumentar o raio de alcance aí da nossa transmissão. Então, dá o like aí na transmissão e vamos em frente. É isso aí, né? É isso aí, estamos aí acompanhando os cânticos com nossos irmãos Euclides e Mariana, né? Trilha de hoje. Bom dia para a irmã Noemi, né? Ligadinha com a gente, né? Isso que tá no metrô, indo para Botafogo, né? Graças a Deus, né? Bom dia para vocês, meus amados, ligados com a gente aí pelas nossas lives. Um abraço para todos, graças a Deus, né? Pela companhia de todos, né? Sempre bom, né? Sempre muito bom, sempre muito bom estar aqui na companhia, né?
na companhia dos meus irmãos, né? Maravilha, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Gente, certamente você já ouviu falar sobre milênio, já ouviu falar sobre muitas coisas de Apocalipse, né? E eu quero que a gente fale hoje exatamente sobre o milênio. Como é que você entende isso, né? Como é que é para você essa ideia, essa história do milênio, né? Então, eu quero trazer aqui para nós hoje esse texto para a gente compartilhar essa história, essa revelação de Deus, né? Para nós. Então, como é que é? E se você já tem uma impressão sobre o milênio, me diz aí. O milênio já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer? Então eu quero que você pense comigo sobre isso e me diga aí o que você entende disso, porque é muito importante para nós, né? Então para você o milênio já se cumpriu, já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer em algum tempo no futuro? Então coloca aí seu comentário, manda para mim aí seu comentário sobre esse ponto. Porque a gente, meus irmãos, a gente é envolvido em uma nuvem aí de ensinamentos, de doutrinas, de tantas coisas que às vezes a gente se deixa levar, né? A internet tem muitos conteúdos, né? Tem inclusive o nosso, né? A internet tem muitos conteúdos e muitas vezes, né, as pessoas, os irmãos mesmo, os irmãos se apoderam, né, desses conteúdos e esses conteúdos passam a ter inclusive uma certa influência muito forte na vida dos irmãos, né? Nós tínhamos aqui, esse final de semana a irmã Noemi me compartilhou, né, um conteúdo a respeito da história da igreja, bem interessante, né? Produzido aí por uma denominação, seguindo essa linha da denominação, né? A questão dos movimentos e tudo mais. E no final, né, para apoiar a sua própria denominação. Essa é a ideia. Então, porque quando você olha assim, todos dizem, ninguém vai dizer que não é a Igreja de Cristo. Todos dizem que é a Igreja de Cristo. No entanto, eles colocam outro nome, né, na identificação da denominação. Então, ou é ou não é, né? Mas bem, existem muitas ideias sobre Apocalipse. Eu mesmo já tive várias ideias, né? Aos poucos a gente vai criando uma ideia única, né? A irmã Lídia, eu não entendo nada e não sei se já aconteceu. Olha aí. Por isso que é importante. É importante a gente conhecer, porque e se eu perguntasse, e Jesus já veio, né? Está com a gente ou ainda vai vir? Então é importante a gente ter, porque no primeiro século mesmo houve muitas abraço, primo, Deus abençoe sua família, Deus lhe ajude a continuar sempre firme aí na batalha. É um prazer tê-lo aqui com a gente, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Abraço. A irmã Noemi disse o seguinte: diante de tantas interpretações equivocadas, já não sei. Mas se alguém souber a interpretação correta, me diga por gentileza. Ótimo, ótimo. Gostei dessa, irmã Noemi. Essa sua humildade nos comove. Essa sua humildade nos comove. É assim mesmo. A irmã Lídia disse que Jesus já veio. É verdade, já veio.
E agora, o que está acontecendo, né? Agora é preciso a gente pensar que nos dias do Novo Testamento, primeiro século, já havia uma conversa que Jesus já tinha vindo, já estava tudo certo, que ele não ia vir mais não, né? Aí é que mora o problema, né? A NET disse o seguinte, deixa eu ver o que a NET falou. Eu penso que ainda vai acontecer o milênio. Olha aí, ó, para nós termos uma ideia, né? Tem vários, mesmo esse irmão Jodar que disse que eu vou desvendar o mistério. Eita, pai, vou te contar, viu? Mas a NET diz que ela acredita, né, que Jesus ainda vai vir. Amém. Jesus já veio, mas voltará. Amém. Jesus já veio, né? Jesus vai voltar. É verdade. É uma boa conclusão aí, viu, irmão Nami? Veio, está com a gente e vai voltar, né? Eita, paz, que coisa boa, né? Vamos lá então, falar sobre o milênio. Falar sobre o milênio é legal, né? É bom porque o livro de Apocalipse é cercado de superstição, de presunção, de preconceitos e tudo mais. Então, vamos então falar sobre isso. Primeiro nós vamos ler o capítulo 20. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 10. Não, vamos ler como está dividido aqui no parágrafo da Bíblia. Até o versículo 8. Aí a gente vai falando sobre o tema, né? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, falar sobre o milênio, né? Que a gente tem nesse texto? A gente já tem aí um adiantamento, né? A irmã Lídia disse que Jesus não vai pisar aqui nessa terra, exatamente. Ontem a gente falou sobre isso, né? O nosso encontro se dará com Cristo nos ares, como diz as Escrituras. É diferente daquele que muitas pessoas dizem aí, que Jesus vai vir para reinar aqui nesse mundo, lá em Jerusalém, fisicamente, né? E aí a Bíblia diz que não, né? Então vamos lá. O que importa? É o que a Bíblia diz ou o que as pessoas dizem? Essa pergunta, quando acontecerá essas coisas, né? A gente tem aqui uma declaração do milênio que chama a nossa atenção. Muito mesmo, né? Vamos pensar que logo depois do combate, do embate, né, ali do Armagedon, a gente vê essa cena se abrindo para nós, né? Então, a cena de uma realidade
que era uma realidade já naquele tempo. Era e não era, e eu vou explicar isso, né? Então a primeira coisa que a gente vai perceber, né, é que no milênio, Satanás está preso, né? Satanás está preso no abismo, né? Com todos os seus com todos os seus amiguinhos, né? Satanás está preso e estará preso por 1000 anos. 1000 anos. Aí é a questão do milênio, né? Então, Satanás ele está preso. Não é uma questão física literal, mas uma questão de ele estar impossibilitado, estar com as forças diminuídas, com o poder dele subtraído, né? Você sabe que quando Jesus vem a esse mundo, ele vem para destruir as obras do diabo. Então aquelas ações do diabo que a gente vê na Bíblia registrada durante o ministério de Jesus e antes, depois da ressurreição de Jesus, isso já não vai mais ser presente na história registrada na Bíblia. Então, por quê? Porque Satanás ele foi destronado, né? Foi destronado por meio da vitória, né, de Jesus. Então, a gente já tem isso aí como uma grande conquista, né? Aí, os 1000 anos que nós temos aqui, para a gente pensar que não é 1000 anos contado 1, 2, 3, 4 até 1000, não é isso. Não é uma questão, vamos dizer 1000 anos. Se nós fôssemos colocar de forma literal 1000 anos, então 1000 anos já, no caso do reino sendo a igreja, já teria se cumprido, porque nós já estamos há 2000 anos praticamente, né? Então esse milênio seria a consumação do século. Os poderes do inimigo estão limitados, é verdade. Então o milênio, vamos lá, falando sobre o milênio ainda, o Apocalipse, né, é um livro, né? Mas antes disso, eu falei quantos anos? 2000 anos, né? Então já se passaram mesmo. Se a gente considerar o período lá da Batalha do Armagedon, que é o fim do Império Romano, que dá-se no 5º século, de acordo com o nosso estudo aqui, então já se passaram 1500 anos, né? Então, outra vez, essa conta de novo não bate, né? Então, para a gente entender que, no caso aqui, não é no sentido literal os 1000 anos, mas no sentido simbólico, né? No sentido simbólico. Então, o Apocalipse é um livro que traz muitos símbolos. Observe os números que nós temos. O número de 42 meses, ele vai se repetir por diversas vezes, traduzido inclusive como 1260 dias, né? Coisa assim. Agora, observe que nós temos uma outra simbologia que gira em torno do número 7, né, que vai aparecer várias vezes, né, os 7 espíritos, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, né, o cálice, como a gente acha melhor. Então, Apocalipse 19, do 11 até o capítulo 20, versículo 10, é uma passagem de grande, ou melhor, totalmente simbólica, né? Ela se descreve totalmente por símbolos, né? A irmã Lídia disse, 1000 anos você falou, então, o milênio, né? Tem interpretação que diz que a Batalha do Armagedon ainda está no futuro. Pois é, mas de acordo com o nosso estudo aqui, não. De acordo com o nosso estudo aqui, ela se dá exatamente... Foi a aula de ontem, né? A aula de ontem. Então, se dá exatamente na queda do Império Romano, né? Tanto o Império quanto a falsa religião, que é o falso profeta, né? E os reis da terra, que são os aliados do Império Romano. Então todos são vencidos pelo Cristo vencedor, né?
Então, nesse texto aqui, dos símbolos, do versículo 11 do capítulo 19 até o versículo 10 do capítulo 20, a simbologia traz os seguintes símbolos, né? O cavalo branco, o linho finíssimo, a espada aguda que sai da boca de Cristo, a vara de ferro ou cetro de ferro, como se achar melhor, né? O pisado lagar divino do furor de Deus, o nome escrito na coxa de Cristo, as aves, a besta, a chave, o abismo, a cadeia, né? A prisão, né? De Satanás, o dragão, a serpente, tudo é símbolo. Tudo é simbólico, nada que é literal. Então, é um período longo de alívio do grande conflito. Ou seja, a perseguição aberta, organizada pelas nações, que cai em meio a 2 períodos breves de forte perseguição. Nós estamos aqui nos referindo, gente, várias vezes o livro ele vai repetir o mesmo assunto, falar da mesma coisa. Por exemplo, aqui nós temos esse período de grande perseguição da igreja que é falado várias vezes, né? Nós temos ali o capítulo 13, né? Capítulo 13 de Apocalipse, nós vamos ter, daí para frente vai ser repetido várias vezes. Se a gente voltar lá no capítulo 9, me parece, no capítulo 9 vai dizer que a tampa né, do abismo foi tirada ali, subiu um fumaceiro e saiu as coisas de dentro, né, para perseguir os homens, os escorpiões, o negócio. Então, a gente vem vendo essa cena se repetindo, né? Deus estava mostrando de várias maneiras, né, vários momentos essa questão. Então, aqui nós temos esses momentos, esse período dividido. Por exemplo, capítulo 13 até o 19, 21, um pouco de tempo para a perseguição da igreja pelas nações sob o engano do diabo. Ou seja, o Império Romano, né, que era constituído por várias alianças também, aqueles reis aliados, aquelas nações aliadas também tinham autoridade para estar perseguindo os cristãos. Depois, no capítulo 20, versículo 1 ao 6, nós temos um longo período livre desse tipo de perseguição. Aqui você vê uma cena bem diferente. Inclusive você vai ver a citação do aprisionamento de Satanás, né? Aquela questão de Deus estar habitando entre os homens. Então tem toda uma cena de paz aqui, de tranquilidade, né? Agora, dos versículos 7 ao 9, ele diz, ele vai fazer uma apresentação de um tempo curto, que é para a perseguição da igreja pelas nações sob o comando do diabo. Aí volta de novo aquela cena de perseguição, né? Isso no capítulo 20, versículo 7 ao 8. Sou vencedor, herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será filho. Quanto, porém, aos covardes, então tem aqui, versículo 9, ele fecha dizendo: então veio um dos 7 anjos, que tem 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te a noiva, a esposa do cordeiro. Então nós temos 3 períodos, né? 3 períodos diferentes, né? Que aí, nesse caso aqui, esses 3 períodos, eles vão fazer a totalização dos 1000 anos, né? Simbolicamente falando. Então, esse é para nós poder termos como é que diz, né? Um prelúdio do que vamos então ver em todo esse texto, né? Todo esse texto falando sobre essa questão do milênio. Bom dia, irmão Valdizan, e a todos os irmãos e irmãs, pais de Cristo Jesus. Amém. É a irmã Lucidalva, lá de São Vicente, em São Paulo. Um abraço, graças a Deus, né? Eu tenho aqui ainda, deixa eu ver. Tem aqui mais comentários, né? De quando?
Tem aqui vários comentários, né, dos irmãos. A irmã Lucidalva aqui no nosso site, graças a Deus. Obrigado, irmã. Realmente a gente tem trazido aqui muitos temas interessantes, né? E que nos ajuda bastante a entender um pouco mais sobre as escrituras, né? Então, falando sobre... Agora vamos pegar um pouquinho nos detalhes. Versículo 4 ao 6 diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Para aí, eu li ainda agora aqui, versículo 7 ao 9. Eu acho que eu li a referência errada. Eu acho que eu li foi o capítulo 21 e é o 20. Gente, vamos voltar aí, atenção. Eu acho que eu fiz uma confusão aqui na leitura. O tema é o mesmo, só que a leitura que eu estou fazendo, eu estava fazendo no capítulo 21. E não é no capítulo 21, é no capítulo 20. Quer ver? Olha só. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha só, aí nós estamos vendo que eles viveram e reinaram. Os restantes dos mortos não viveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Esse é o texto, irmão. Eu estava lendo o texto errado e vocês nem me ajudaram, né? Puxa vida. Então, vamos lá. Aí nós temos aqui essa cena, onde a gente encontra as almas, né, ali, que clamavam debaixo do altar. Aí aqui no capítulo, no versículo 4, né, nós temos a cena que apresenta esse momento de julgamento, né, a organização ali do santuário. Eu imagino que esses que julgarão ali são os apóstolos, né? Então nós temos toda essa cena aí montada. Então aqui não é o início nem a duração do reino de Cristo, mas dos santos mortos. Nós estamos falando nesse versículo 4 ao 6. Estamos falando desse período dos santos mortos, né? Jesus, o Senhor de todos, né?
ele então tem essa prerrogativa. Aqui no versículo 14 tem uma coisa que diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Estas almas, né, elas tinham estado ali por muito tempo clamando a Deus pela vingança da causa deles, né? Eles foram mortos, martirizados por conta do nome de Cristo. E aí está vindo agora para eles esse julgamento. Ou seja, Deus está aí, né, trazendo vingança sobre aqueles que foram os perseguidores, os algozes, né, dos cristãos, né? Mas uma coisa interessante, né, que a gente vê lá do clamor é que até quando, né, também a gente vê isso acontecendo com a gente, né? A gente quer que Deus julgue as coisas, resolva as coisas na nossa hora, né? É agora, né? Faça isso agora, por favor, nos ajude agora. Mas Deus tem o tempo certo de fazer as coisas, né? E Ele sempre faz no tempo certo. E eles tinham que esperar um pouco de tempo, né? Havia ainda a necessidade da completude, é isso, né? Mas assim, da ira de Deus, né? Sobre muita gente ainda, vamos dizer assim. Não. Esse pouco de tempo, agora, nesse texto, já havia se cumprido. E agora os seus perseguidores tinham sido julgados por Cristo, né? Esse tempo que agora está sendo cumprido no capítulo 20. Então, esse é o cumprimento de capítulo 2, versículo 26 e 27, 3, 21, também do capítulo 11, versículo 15. Então, esse cumprimento... Gente, o grande cumprimento ele se dá com a queda do Império Romano, entende? Se dá com a queda do Império Romano. Pense em muitos irmãos que viveram aquele período e não viram isso acontecendo, não viram o Império Romano sendo destruído, tudo mais, não viram fisicamente aqui nesse mundo. Provavelmente eles tiveram o privilégio, né, de ver esse momento aí do julgamento, a destruição de Roma, mas não nesse mundo físico, né? Provavelmente tiveram ciência disso, mas em outra condição. Então, esse reino também se chama de a primeira ressurreição. É importante a gente pensar que Cristo está aqui descrito nesse texto como aquele que está reinando com os que já foram ressuscitados na primeira ressurreição. Então, nesse caso, existe alguma coisa para a gente entender aqui que parece que fica difícil, né? Quando é que se dá a primeira ressurreição, então? Vai haver duas ressurreições? Ok? Então, é importante nós pensarmos que talvez uma falta de cuidado, a nossa falta de cuidado possa promover para nós um entendimento não muito bom, né? Não muito bom, talvez um entendimento que não esteja de acordo, com a revelação bíblica na sua totalidade. Então Cristo reinou, a primeira ressurreição já se passou, sim, e aí? Como é que fica essa situação? Então é importante a gente pensar sobre isso, né? Então, a primeira ressurreição, ela dá... Lembra de... deixa eu abrir aqui um pequeno parênteses aqui, né? Lembra que quando a gente se batiza, a gente é sepultado e ressuscitado? Então, é naquele momento que a primeira ressurreição ela vai acontecer. Nós vamos chegar lá, né, nesse ponto, mas eu precisava adiantar para que, de repente, você está aí muito duvidoso, né? Então, já estou dando esse adiantamento. A primeira ressurreição já havia acontecido. Então, quando uma pessoa está em Cristo, estando ela nesse mundo ou já tendo passado para o outro, para Deus não muda nada, a pessoa está viva, né?
Agora, quando a pessoa está sem Cristo, está morta. Então, as pessoas que já tinham passado pela primeira ressurreição, tanto aqueles que estavam vivos nesse mundo, como aqueles que já tinham morrido, estavam reinando com Cristo. Ou seja, aqueles que já tinham morrido já estão no seio de Abraão. E os que estão vivos estão no reino de Deus, que é a igreja. Então já estão vivendo, partilhando com Cristo desse momento de reinado, né? Vale lembrar que lá no capítulo 1, versículo 6, nós somos os súditos, nós somos os sacerdotes, de acordo com o capítulo 2 e versículo 9 do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, vai dizer que nós somos sacerdotes, né? Então, o apóstolo João, idem, né? Vai dizer que Cristo nos fez sacerdotes para Deus, né? Então, essa questão não está difícil da gente entender, né? Então, aqui na questão daqueles que já tinham morrido, né? Que já estavam mortos, o que estava presente ali no reino espiritual era as almas deles e não os corpos, né? Então, as almas dos cristãos mortos estavam ali desfrutando já dessa comunhão com Cristo e dessa batalha vitoriosa com Cristo, né? Então, toda essa questão da ressurreição, que a gente às vezes vê as pessoas falando que haverá uma ressurreição, um arrebatamento, e haverá um período que o diabo vai estar aqui perseguindo as pessoas, e as pessoas têm que se converter pela dor, não sei das quantas. Isso aí é uma história mal contada, que as pessoas contam porque talvez não tenham interesse de fato juntar as pecinhas, né? Então, haverá uma ressurreição para todos? Sim, haverá uma ressurreição para todos. Jesus vai dizer em João capítulo 5, versículo 28 e 29, uns vão ressuscitar para a eternidade com Deus e outros vão ressuscitar para o sofrimento, né, para a condenação. Então, haverá isso. Porém, aqui em Apocalipse, nós estamos falando do milênio. Então, o milênio está sendo experienciado por Cristo e aqueles que participaram da primeira ressurreição. Então você vê que tem um grupo de pessoas que não participaram da primeira ressurreição e ficaram fora, né? Ele vai dizer, esta é a primeira ressurreição. Os restantes dos mortos não viveram até que se completassem os 1000 anos. Ou seja, os que não passaram pela primeira ressurreição continuam espiritualmente mortos, né? Espiritualmente mortos. Eles não se ajuntaram a Jesus, continuam mortos. Então, no juízo final, nesse mesmo dia, todos ressuscitarão para receberem o prêmio, né? O salário, aqueles que fizeram jus durante a sua vida. Para aqueles que estão em Cristo, bênção. Para aqueles que estão sem Cristo, aí foguinho, né? Então, aqui, uma coisa interessante, uma coisa que a gente precisa fazer uma diferença, né? Havia uma expectativa muito grande no primeiro século, coisa que não há hoje, né? Sobre a vinda de Jesus. Então, é possível que nós possamos entender a primeira ressurreição da forma correta ou então de uma forma não muito correta, né? Por exemplo, o que aponta o texto sobre a primeira ressurreição, em alguns momentos podemos até pensar que essa primeira ressurreição é o nome dado à vingança, né, da sua morte e à eliminação do poder de Satanás, para que não possa perseguir a igreja por meio do engano das nações. Eu considero de pronto, né, que a primeira ressurreição se dá no momento do batismo, né? É nesse momento que a gente ganha o poder sobre a morte. Então, quem já morreu está em Cristo, a morte já não tem poder sobre ele. Mas que morte? A separação do corpo da alma? Não é a separação do corpo da alma. A morte que ele está falando aqui, que a gente se refere aqui,
é a morte, aquela questão da separação eterna de Deus. Quem já foi ressuscitado no batismo já está unido com Cristo. Então a morte não tem mais poder sobre ele. Ele não vai experimentar a segunda morte, porque a segunda morte, como vai dizer aqui no capítulo 21, a segunda morte é a separação eterna de Deus. É ser lançado no lago de fogo e enxofre. Ou seja, a segunda morte, como ele vai dizer aqui, ó. Todos mentirosos, a parte que lhes caberá será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, a segunda morte é a separação eterna de Deus. A segunda ressurreição é a reunião eterna com Deus. Então, simples assim, né? Então, seguindo aqui o nosso comentário do texto, vamos pensar nos sucessos advindos no milênio, né? No milênio, a gente pode encontrar Satanás foi preso, foi encarcerado no abismo, para que não possa enganar as nações, para a perseguição aberta e mundial da igreja, como fez o Império Romano. Então, aquela perseguição grande que havia, né, naquele período sobre a igreja, hoje é diferente, né? Hoje não existe, né? Não existe. Hoje o que a gente tem aí é mais uma omissão da igreja, sendo perseguida não pelas pessoas, mas pelas suas próprias atitudes, né? As almas dos mártires, ou seja, as almas dos martirizados, foram levantadas para se sentarem e reinarem com Cristo. A sua causa foi vingada e a sua vitória final, mesmo sobre a segunda morte, foi garantida. Esse reino é chamado de primeira ressurreição. Outra vez, né, reitero que esse reino fazem parte desse reino aqueles que já fizeram parte da primeira ressurreição. Então, quando uma pessoa, segundo o texto sagrado, vai dizer que a pessoa está vivendo no mundo, como a gente diz, né, no império das trevas, fazendo a vontade do diabo e tudo mais, e aí conhece o evangelho de Jesus e aí decide obedecer. O texto de Colossenses vai dizer que aquela pessoa, naquele momento, ela é transportada do império das trevas, isso é Colossenses 1, 13 e 14, é transportada do império das trevas para o reino. Então o reino é o quê? A igreja. Fisicamente, quando a pessoa está nesse mundo, está no reino físico. E se a pessoa morrer estando no reino físico, ela vai para o reino espiritual. Então, a pessoa passou pela primeira ressurreição e já mudou de estágios. Espiritualmente, meu status é vivo, né? Enquanto não passa, o status é morto. Espero que eu não esteja fazendo muita confusão para os irmãos, né? Meu irmão Valdizan, não tem país que não aceita que as pessoas se convertam para Cristo? Tem país onde o fato de uma pessoa ser cristã é motivo para ser morto ainda, né? Deixa eu pegar o comentário do Valmir, diz assim: Apocalipse é um livro que mostra a vitória do povo de Deus, uma maravilhosa esperança para o povo de Deus, e infelizmente, devido ao livro ser deturpado, cria dúvida na mente dos cristãos. É verdade, né? Eu estou pegando aqui, Valmir, esse ponto da apostila, desse estudo, que eu acho, eu tenho entendido que há algumas coisas para a gente observar, com relação, inclusive, ao que eu estou falando em relação à apostila. Se você te der uma olhada, você vai ver que há umas discordâncias aqui. Bom, aqui nós temos a questão das almas dos mártires, né?
a questão da vingança, a causa, né, a vitória final sobre todas as coisas, né, a garantia da eternidade com Deus, é o que nós temos, né, nessa revelação, né? Então não encontramos aqui, por exemplo, paz universal, abundância incrível, Cristo reinando em Jerusalém, e também não encontramos aqui a ressurreição final dos cristãos. Nesse texto não aparece, né? Então, depois do milênio, versículos 7 a 10, veio um breve tempo de perseguição, seguido pela vitória definitiva sobre Satanás, né? Olha, é uma declaração, irmãos, difícil de nós darmos conta, entendermos, porque nós temos aí o período da igreja, que é o reino de Deus, onde Cristo está reinando, e aí nos aparece aqui uma declaração que depois desse período haverá um outro período em que Satanás será liberto, e aí ele causará, né, essa perseguição. Então, olha, não é coisa fácil. Tem coisas que é mais fácil, né? Tem coisa que é mais fácil. Sim, Valmir, farei sim. Então tem coisa que é mais fácil para nós e outras que é mais difícil. E aqui tem uma coisa que para mim não é fácil, é difícil. Quando ele diz, passados 1000 anos, Satanás será... Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações. Quando passará os 1000 anos? Se nós estivermos falando de Cristo reinando com a igreja hoje, então o que seria esses 1000 anos? E eu vou deixar isso aqui para vocês argumentarem, né? Para vocês queimarem aí os neurônios também, tá bom? Deixa eu fazer aqui uma pontuação sobre os 1000 anos. Eu acho que é importante. Eu vou fazer essa leitura aqui. Vou fazer essa leitura desse texto para vocês terem aí uma noção, né? Falando sobre os 1000 anos, né? Os 1000 anos acontecem imediatamente depois da Batalha do Armagedon, e aí é onde surge as dificuldades, né? Se a Batalha do Armagedon é a queda do Império Romano, né, com seus aliados, então a partir dali começa os 1000 anos. Alguma coisa aí não tá muito fácil de entender, né? Então vamos lá. Então nós temos aí o período que começa logo depois do Armagedon. Então nós aprendemos que Satanás, por meio do Império Romano e a sua falsa religião, tinha estado enganando as nações da terra para que se unissem numa grande campanha para destruir a igreja do Senhor completamente, né? Para fazê-la desaparecer da face da terra. Então aos cristãos no tempo do apóstolo João, essa era a ideia do Império Romano. E depois, meus irmãos, nós vamos ter várias investidas de autoridades, né, como já havia antes, né? Mas nós vamos ter várias investidas de autoridade, de governos, se levantando para destruir a igreja, né? Para destruir a igreja. Então nós temos aí o primeiro na era cristã, nós temos o Império Romano, mas nós tivemos muitos outros. Inclusive tem um homem, né, que ele falou que a Bíblia, essa ideia de Bíblia e tudo mais, ela não passaria não duraria 100 anos, né? E esse homem, ele morava em Paris, ele era daquela região, e hoje a casa dele é usada pela Sociedade Bíblica, né? Para perpetuar ainda mais a Bíblia, né? Que contradição, né? Que a declaração dele hoje
É algo assim pra gente rir mesmo, né? Então vamos lá, né? Aos cristãos do tempo do apóstolo João, lhes parecia que Roma poderia destruir a igreja completamente. Sem dúvida, eles veem aí que o contrário, né, de Roma e seus aliados, eles não podiam destruir a igreja, né? Eles eram os que dentro de pouco tempo, na verdade, eles iam ser destruídos por Jesus. Mas aí levanta a pergunta, né? Se Satanás levantou esse poder para destruir a igreja, por que não pode levantar a outro? Se Satanás levantou o Império Romano, será que ele pode levantar outro poder para destruir a igreja? A resposta a essa pergunta continua em Apocalipse 20, na visão dos 1000 anos. Nessa sessão, encontramos os seguintes acontecimentos. Satanás é preso, as almas dos santos decapitados reinam com Cristo por mil anos, Satanás, na sequência, é solto e lançado ao lago de fogo, né? Você vê que Satanás tem uma liberdade muito curta, né? Em seguida, em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15, todos os que não são redimidos são julgados e lançados no lago de fogo juntamente com o Hades e a morte, né? Então, tudo é consumado ali, né? Tudo é consumado ali. Eis aqui a visão dos 1000 anos. Vi um anjo que descia do céu com a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Aí nós temos essa leitura que nós fizemos até o versículo 10, né? Aí, essa é a visão dos 1000 anos. Na sequência, nós temos a questão da prisão de Satanás, né? Então, imediatamente depois da destruição da besta, que é o imperador romano, e o falso profeta, que é a religião falsa de Roma, o culto ao imperador, que era essa grande religião imposta sobre as pessoas do império, que tinham que adorar, Satanás foi preso e logo foi posto no seu próprio quartel, o abismo, né? Mas agora há algo muito diferente. O abismo está selado. Lembraremos então que Satanás é o rei do abismo e que enviou a besta desde ali para a destruição da igreja. Então a gente percebe que o poder da besta emana do diabo que está no abismo. Mas agora ele não pode sair nem mandar as suas tropas desde que ele está preso, visto que o seu próprio quartel se tornou a sua prisão. Então Satanás achou que poderia dar as cartas a partir do abismo onde ele se encontrava. E é interessante a gente pensar sobre isso também, do ponto de vista que Satanás ele não foi diretamente lá executar a ação, como também Cristo não foi pessoalmente lá executar a ação. Então, nisso nós vemos, tanto por parte do Cristo como da parte de Satanás, que eles usam pessoas para realizar as suas obras, né? Então é muito, muito importante que nós reconheçamos o sentido em que Satanás está preso. O versículo 3 de Apocalipse 20 diz que foi encerrado no abismo durante 1000 anos para que não enganasse mais as nações. Depois dos 1000 anos vai sair livre a enganar as nações outra vez. E em Apocalipse, versículos 7 e 9 do capítulo 20, a gente vê claramente a natureza do engano que praticara naquelas pessoas, naquelas nações, naquela época. Ele as enganará para que se unam a perseguir e tratar de destruir a igreja do Senhor. É interessante, irmão, nesse ponto, a gente vê que essa ação de Satanás de investir contra a igreja, de investir contra aqueles irmãos, muitas vezes a gente vê em pessoas ou em grupos, mas na maioria das vezes em pessoas, indivíduos, que se levantam
para se opor contra a igreja. E aí você pode pensar em autoridade, pode pensar inclusive aquela pessoa lá do bairro, aquela pessoa da comunidade, uma autoridade municipal, sei lá, um deputado, um vereador. Então sempre se levanta alguém assim para ir contra a igreja, ir contra o cristianismo, né? Então é bom a gente pensar sobre isso, trazendo essa realidade para mais perto de nós, né? Então, Satanás, meus irmãos, ele não poderá se levantar para organizar com outras nações hoje em dia, para ajudarem nessa luta. Agora, se nós transformarmos essa afirmativa em uma pergunta, como você responderia? Satanás pode ou não pode levantar hoje em dia as nações contra a igreja? Então, vamos pensar sobre isso. Nós temos aqui os versículos 1 ao 3, que diz que Satanás foi preso, foi lançado no abismo, e depois disso é necessário que ele seja solto. Então, pode ser que essa declaração do versículo 3 nos ajude a entender que ele pode sim, não para destruir a igreja, que ninguém vai destruir a igreja, né? Mas para se levantar para perseguir. Então, imediatamente depois de destruir Roma como império mundial e perseguidor da igreja, ato consumado há 1500 anos atrás, Satanás ia ser encarcerado, ou melhor, preso no seu próprio abismo, e não poderia sair para executar os seus planos de engano, até que termine os 1000 anos. Isso não quer dizer que não ia poder enganar os homens quanto ao pecado, né? Satanás é limitado durante os 1000 anos unicamente no sentido de não poder enganar as nações para que persigam a igreja, como no caso era ali com o Império Romano, para destruí-la completamente. O engano do pecado continua sempre, né? Esse aí não tem como, não vai passar. Não devemos pensar sequer que não ia haver nenhuma perseguição durante esse período, mas não haveria de uma natureza tão potente e destruidora para ameaçar a própria existência da igreja em toda a terra. O caso, nos dias do apóstolo João, foi algo que realmente findou naquele período, né? O Império Romano é destruído, aquela força maligna é destruída, e aí Satanás ele não tem mais essa autonomia. Então quer dizer que não seria uma perseguição universal que poderia eliminar a igreja da face da terra. Segundo a Bíblia, é nesse sentido, e unicamente nesse sentido, que Satanás ia estar atado durante os 1000 anos. Mas isso dava grande segurança e confiança aos cristãos perseguidos do primeiro século, e deve assegurar a nós também, hoje em dia, que a igreja sairá vitoriosa e que nem o mesmo diabo pode causar provocar o fracasso da igreja, ou seja, o nosso fracasso, se nós continuarmos fiéis ao onipotente Deus que prometeu a vitória do seu povo. Então, o segredo aqui para o diabo não ter esse poder sobre a igreja é, de fato, a permanência da igreja no estado fiel, né? No estado fiel. Mas não devemos aqui acrescentar ao que a Bíblia diz e dizer que durante os 1000 anos não ia haver nenhum tipo de problema, de conflito, nenhuma perseguição, nenhuma tentação da parte do diabo. Tal interpretação seria uma interpretação falsa, posto que a Bíblia não ensina isso. Quanto a Satanás, o tempo dos 1000 anos ia ser um tempo em que estivera eliminado quanto ao engano das nações da terra para a
perseguição universal da igreja. Aqui eu vou colocar aqui para o Valmir, né? A página 193. Eu marcar aqui para o Valmir. Página 193, Valmir, aqui no computador. Vou colocar aqui para o Valmir. Página 193. Cadê o Valmir, rapaz? Irmão Valmir Souza. Faz tempo que eu não falo com o Valmir, é isso? Eita, pai, faz tempo, Valmir. Valmir Souza aqui, Valmir, a página 193. Depois se dá uma olhadinha aí para nós. Ver como é que você vai me dizer sobre isso, tá bom? Deixa eu ver aqui, nós temos aqui também, irmãos, algo que diz respeito do significado dos 1000 anos. Deixa eu ver aqui. Significado dos 1000 anos. Satanás é atado para que não enganasse as nações. Então, qual o significado verdadeiro desse tempo chamado os 1000 anos, né? Muitos pensam que seja um tempo literalmente, né? 1000 anos seria 365 mil dias. Mas há pelo menos 3 razões porque não é possível aceitar essa teoria. E vamos ver o porquê de não se aceitar essa teoria. Primeiro, já passaram como 1600 anos, né? Já passaram aí esse período, já passou bastante, né? Depois do princípio desse período, desde o início, os 1000 anos começaram imediatamente depois da derrota da besta, ou seja, depois da derrota de Roma como Império Mundial, que perseguia a igreja. Segundo a história, esse império chegou somente ao 5º século depois de Cristo. Bom, essa é uma possibilidade, irmãos, tá? Assim, o menos que podemos ter, os 1000 anos de ter começado, são 1500 anos. Levando em consideração esse período literalmente, o mundo já teria terminado há mais de 100 anos atrás, né? Porque já estamos há mais de 1500 anos da questão dos 1000 anos, né? Assim, o contexto bíblico e histórico nega a possibilidade de interpretar os 1000 anos de forma literal. Bom, o que a gente pode dizer que se os 1000 anos são simbólicos e a nossa interpretação estiver no caminho, então a gente pode pensar que esses 1000 anos é o período em que a igreja está sobre a face da terra e que Cristo está reinando com o seu reino, com a sua igreja durante todo esse tempo. Então, quando se der a ressurreição de todos, então a igreja será levada para a presença de Deus. Os homens que não obedeceram a palavra de Cristo, eles foram e serão lançados, né, para o lago de fogo e enxofre. E aí o que segue-se daí vai ser a eternidade com Deus. Eternidade com Deus. Então eu quero pegar aqui o Valmir. Tá, Valmir, tá aí para você. A irmã Inês Fátima, bom dia a todos, Deus abençoe, amém. Então, meus irmãos, nós temos várias
várias interpretações. Nós temos, inclusive, muitas interpretações misturadas com opiniões. E eu posso adiantar para vocês que tem textos, não só de Apocalipse, mas de outras partes da Bíblia, como diz o apóstolo Pedro, que são difíceis da gente entender. Agora, por ser difícil de entender, eu não vou deturpar, eu vou dizer para vocês que eu não entendo. Nessa parte eu não consigo entender, eu não consigo montar esse entendimento. Mas eu posso dizer para vocês que não existe aqui a ideia de arrebatamento, aquela questão da igreja subir e os outros ficarem. Essa ideia não existe aqui no livro de Apocalipse. E o fato de eu não entender não me dá autoridade para me dizer que existe isso. Eu vou estudar mais, vou procurar entender melhor essa questão. Inclusive passei isso também para o Valmir, né? Que o Valmir também pode dar um parecer segundo a interpretação que ele já tem a respeito do assunto. E se você já tem uma interpretação a respeito, principalmente aqui do versículo 7 ao 10, aí você pode mandar para a gente estar entendendo melhor, né? Aí o nosso irmão João Dark já sabe que eu não vou revelar o mistério, né? Porque não dou conta, tá bem? Meus irmãos, eu vou então encerrar a aula por aqui. Amanhã nós vamos ter a parte do versículo 11 ao versículo 15, que fala sobre o juízo final, e aí é mais fácil da gente falar, né? Já estou mais familiarizado com o tema. Então amanhã a gente vai falar sobre o juízo final, tá bem? O destino final dos desobedientes e dos obedientes também, tá bom? E Deus nos abençoe e nos ajude a crescer nessa graça, com humildade, temor e reverência ao Senhor. É isso aí, né? Que Deus nos abençoe e nos ajude a crescer cada dia nessa graça. A palavra do irmão João Dark diz que ajudou, né? Amém, irmão. Que bom que ajudou, né? A gente não tem que saber tudo mesmo, né? Tem coisa que a gente não sabe. E aí eu não quero me arriscar a dizer coisa que é aquilo, né? Fica naquilo que você sabe e tá bom, né? Graças a Deus. Gente, quero convidar vocês para estarmos juntos amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre o juízo final. E é um tema bem interessante a gente falar, tendo em vista que muitas pessoas já falaram várias coisas. E a gente continuar fazendo essa investigação, trazendo essas elucidações para nossas questões, é algo realmente muito, muito bom e muito importante. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, para a gente estar juntos amanhã e fazermos essa explanação do texto sagrado, né? E se apropriar, né? Sabe que uma coisa que a gente aprende aqui no livro de Apocalipse é que Deus ele já garantiu uma vitória para nós que ninguém tira. E Deus ele tem um consolo para nós que ninguém tem. Então, voltar a falar como comecei, né? Se você tem enfrentado lutas na sua caminhada, de repente você tem sido, inclusive, atacado por um sentimento de desejo de abandonar a sua fé, ou dúvida tem se levantado no seu coração. Então, é para a gente aqui também estarmos trabalhando essas questões, né? Esclarecendo, conhecendo mais da palavra, porque quanto mais a gente conhece da palavra, mais a gente vai eliminando a possibilidade da formação de dúvidas no nosso coração. Então, esse é um processo que nós precisamos valorizar. E a cada dia continuar assim, firme. A gente adquire um conhecimento, uma verdade, a gente se apega com aquela verdade e segue em frente, irmão. Segue em frente. Porque se a gente não se apegar com essa verdade, a gente vai ficar meio que, balangando aí,
E aí surge um problema aqui, um problema ali, às vezes no meio da própria congregação surge um problema, e em vez de você estar firme para ajudar os irmãos a resolver o problema, como você está fraco, você vai debandar, vamos dizer assim, né? Debandar. Que Deus nos ajude, meus irmãos, nessa nossa jornada, e eu quero pedir as orações de vocês por esse trabalho, pedir as orações de vocês pela minha vida, pela vida da minha família. Que Deus nos ajude a continuar com esse desejo de ficar na palavra somente, com o nosso pequeno entendimento, é verdade, mas ficar só naquilo que a gente entende. Não nos acovardar, né? Porque a palavra de Deus, ela tem uma prerrogativa, que nós precisamos ser corajosos e continuar avançando. A nossa tendência, pelo contrário, é nos acovardar com isso. O versículo 8 do capítulo 21, ele vai dizer assim, olha: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis e aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, aqui essa lista não pode ser desprezada por nós. Nós temos que pegar essa lista e ver se por acaso nós não estamos em alguma dessas acusações. Então, se por acaso, é como você pegar a lista de Gálatas 5, 19 ao 21. Então, você pega essas listas e passa ali na vista, né? Vê se por acaso você está envolvido com alguma dessas questões. Porque se tiver, aí você já sabe que não está bem, né? E aí você vai ter a oportunidade de mudar a situação, tomando decisões, né? E assim por diante. Tá bom, meus amados? Quero desejar a todos um dia abençoado. Hoje é terça-feira, de terça-feira. E espero que todos possam aproveitar esse dia para estarem glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus! Vamos então para o encerramento da nossa programação de hoje. Continua ligado com a gente aí na rádio, 24 horas por dia, com programação cânticos, né? Muitas mensagens. Você vai ser com certeza muito edificado. Que Deus abençoe a cada um. Abra sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Acabaram de ouvir mais um programa Abra Sua Bíblia. Esteja conosco amanhã neste mesmo horário. Obrigado pela atenção e lembre-se, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus.